Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, contando com a presença do jornalista Leandro Rezende, que deixou uma pergunta para a deputada Jandira Fegali. Eu queria que você repetisse sucintamente a pergunta, Leandro. Não, rapidamente, a presidenta Dilma colocou que o principal erro do governo dela foi ter feito alianças com quem não devia. E a gente observa que o PT fez essas alianças a nível federal e também fez parte de alianças aqui agora no governo municipal. Falta autocrítica para o PT, para o PCdoB, para alguns setores da esquerda, na hora de reconhecer que essas alianças não estavam de acordo com os preceitos dos partidos? Eu não sei se é bem uma autocrítica, é um pouco olhar a realidade do Brasil, né? Uma eleição no Brasil para presidente, você tem que contar com forças locais também, né? Você veja o que foi o PMDB do Rio nesse processo, né? Um PMDB que teve investimento absurdo do governo federal para tudo, para a Olimpíada, para a infraestrutura, para o setor, para tudo. E na hora H traiu e botou lá as pessoas para votarem contra a Dilma. Então, assim, era quase impossível você não considerar o PMDB numa eleição nacional, com a quantidade de governadores que eles têm. O que podia, talvez, não está na vice, para conspirar. Mas você não pode desconhecer a força do PMDB ainda na estrutura nacional. Então, é igual engenheiro de obra pronta, né? Quando você olha para trás, poxa, podia não ter feito. Mas naquele momento era natural uma aliança desse tipo. O que eu acho é que na hora de compor o governo é que houve um grande erro. Não fazer a aliança para a eleição. Na hora de compor o governo, ficou um governo muito pouco representativo das forças políticas reais, inclusive no Congresso. Não é nem para botar o parlamentar, mas a Câmara, por exemplo, ela foi muito pouco consultada na composição desse governo. E óbvio que isso gerou muita distância. Você tinha ministro que não falava com a Câmara, apesar de ser do PTB ou do PMDB. Então, acho que houve um erro de composição. E eu acho que o núcleo de esquerda ficou muito diluído. Você, no momento desse, você pode ampliar, mas mantendo um núcleo forte de condução. Então, eu acho que aí essa diluição é que foi o erro na composição do governo. Deputada, esse fato de aprovação do impeachment trouxe, me parece, uma reaglutinação das forças de esquerda, porque as legítimas forças de esquerda, de maneira, embora tenham diferenças entre si, foram todas contrárias ao impeachment da presidente Dilma. Isso já trouxe, isso reaproximou, tanto que houve uma reunião aqui no Rio para tratar da eleição municipal, coisa que impensável tempos atrás, reunindo o PCdoB, a senhora, o PSOL com Marcelo Freixo e também a Rede com o Molon, tentando estabelecer ali o que seria o embrião de uma futura aliança para a eleição municipal. Amanhã nós teremos aqui no Rio o pré-lançamento da sua candidatura. É o lançamento da pré-candidatura. O lançamento da pré-candidatura à Prefeitura do Rio, com participação do ex-presidente Lula, com participação do prefeito de São Paulo, Jamil Haddad, lá na Fundição. Fernando Haddad. Jamil saudoso. Jamil saudoso. Eu gostaria que ele estivesse aqui, ele, Brizola. Estão fazendo falta. Fui traído aqui pela memória. Mas, de qualquer maneira, amanhã vai ter a festa do seu pré-lançamento. Isso traz, de alguma maneira, uma certa inquietude em algumas forças de esquerda. Eu já vi o PSOL, digamos, a dizer o seguinte, chamaram a gente para uma conversa e tal, mas não quer entendimento. Entendimento tem que ser feito no primeiro turno, porque o Freixo é o candidato que aparece até aqui com, digamos, maior chance de vencer essa eleição. Ou seja, ainda foi uma crítica, digamos, moderada, mas já há uma crítica, digamos, ao fato de que, embora haja disposição de entendimento, todos vão lançar seus nomes e eles entendem, o PSOL no caso, que deveriam ser apoiados porque tem uma posição, pelo menos pelas pesquisas, até aqui, mais privilegiada do que vocês. Como é que a senhora vê isso? Como é que vai ser a festa amanhã? Primeiro, eu queria realçar esse grande legado do momento. Toda crise também tem seu lado positivo, né? Esse legado de unidade foi amplo, já era restrito. Quer dizer, a consciência democrática foi o fio condutor de uma unidade política maior. Existiam movimentos sociais que não conversavam, hoje estão todos juntos na rua. Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, coletivos, Frente de Cultura, de todo jeito se articulando. E é óbvio que isso acaba exigindo uma unidade no campo eleitoral. Eu tomei a iniciativa de chamar Molon e Freixo para que nós conversássemos sobre essa possível estratégia, né? Sem o parti-pris de quem pode estar na frente, porque isso... Eu fui candidato em 2004, 2008. Se há uma precedência, no caso é a minha, né? O recall da eleição mais recente, ele não pode definir. Quer dizer, qual é o critério dessa unidade, né? É quem une mais? É quem tem mais chance de alcançar o setor popular? Quer dizer, então, o que nós fizemos? Foi uma reunião, que não era ali naquele momento para ninguém tirar a candidatura, mas para construir a possibilidade dessa unidade, se possível ainda no primeiro turno, se não,
no segundo turno. Agora, esse é um processo, é uma construção. Todo mundo vai entrar no processo e mais à frente nós vamos ver. Né? Quem é que pode, de fato, somar o voto do eleitor de esquerda. Se algum candidato disparar e os outros não, haveria uma chance de uma aproximação ainda no primeiro turno? Por isso é que eu digo, o processo é que vai dizer isso. Né? Porque se os candidatos não se unirem, o eleitor fará o seu voto útil na esquerda. Ele vai ver quem é que está na frente, quem pode ir, o próprio eleitor vai empurrar. Né? Se os próprios candidatos não tomarem essa posição, o eleitor toma e vai acabar levando um concentradamente para o segundo turno e os outros, espero, que tomem a posição de apoio. A preocupação da esquerda ao ver 3 candidaturas é colocar no segundo turno o Marcelo Crivella, que hoje está liderando, o senador Marcelo Crivella, com o secretário Pedro Paulo, que hoje ainda patina lá embaixo nas pesquisas, tem a questão da agressão dele à ex-mulher, que com certeza vai pesar na hora do eleitor decidir, mas conta com a máquina do governo e isso vai ser usado bastante a favor dele. E sonha também com as Olimpíadas, aí retumbantes, o sucesso as Olimpíadas dando certo. Poderia oxigenar a candidatura. Essa tripla candidatura da esquerda não poderia facilitar mais o centro e a direita, talvez? O problema é que, assim, eles estão em 5, eles estão muito mais fragmentados do que nós, né? Ali você tem 5 candidaturas naquele campo e tem 3 aqui. É o que eu digo, o processo é que vai dizer o que é que une a esquerda e quem é a candidatura que une. Eu digo, se os candidatos não se unificarem, o eleitor vai fazer isso. Então, o que importa é o número de votos que leva para o segundo turno. Eu não acredito na solidez, né? Eu respeito e não acho que nós podemos subestimar nenhuma candidatura. Mas eu não acredito na solidez, nem na candidatura de Pedro Paulo e nem na candidatura de Crivella neste momento. Deputada, a senhora não acredita na solidez da candidatura do Pedro Paulo, mas o PCdoB sempre esteve próximo do prefeito Eduardo Paes, teve uma relação com o PMDB de proximidade. Teve. Muito bem. Pagamos um preço nacional por causa de Lula e Dilma. Pois é isso. Mas o que sua digamos, a candidatura e a sua proposta para a Prefeitura do Rio difere, digamos, da gestão de Eduardo Paes? Muita coisa. No que rapidamente nós Vou te dizer, muita coisa. Hoje, o braço de acumulação de capital no Rio de Janeiro hoje chama-se especulação imobiliária. E nós ainda não conseguimos sair do comando da FETransport, né? Nas definições do transporte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem que ter uma concepção do qual é o peso dele para o Brasil. Não é o Rio para o mundo no turismo, é o Rio para o Brasil. E qual é o peso do Rio para a região metropolitana. E como é que nós vamos ter os indutores das cadeias de produção e de indústria de serviços. Além disso, nós temos que inverter prioridades. As pessoas têm que ser prioridade. No campo da saúde, no campo da educação, na cultura, no combate a retrocesso de direitos civis, na proteção à diversidade. Então, há uma diferença. Hoje nós temos uma cidade que, querendo ou não, ela continua, em alguns pontos, muito desprezada pela gestão pública, né? E ela hoje tem um único braço de acumulação. Especulação é o metro quadrado mais caro do Brasil, é o metro quadrado do Rio de Janeiro. Temos que acabar com isso. Deputado, obrigado. Nosso tempo se esgotou. O pré-lançamento é amanhã. Amanhã, o lançamento da pré-candidatura é amanhã. Amanhã o lançamento da Fundição Progresso, ali na Lapa, 18 horas, com a presença de Lula e muita gente boa nesse lançamento. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela participação, Leandro Rezende. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Jandira. E obrigado a você que nos acompanhou de casa até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.